Olá, meus alunos, vamos dar início nossa aula de História, fazendo a revisão para a prova da quarta unidade, Abolição da Escravatura e Brasil República. Vamos ver a abolição na página 79 e 80 e Brasil República nas páginas 82 e 83. Vamos fazer aí uma pequena revisão, vendo aí os pontos bem importantes. Vamos começar com a abolição da escravatura. Nessa primeira imagem aí, vocês estão vendo que no início da colonização não havia trabalhadores, então, para realizar os trabalhos braçais, os trabalhos mais pesados. Então, os colonizadores portugueses tentaram utilizar a mão de obra indígena nas lavouras. Aí começaram a escravizar os indígenas. Porém, os religiosos católicos, eles se pronunciaram contra, eles foram contra totalmente a esse tipo de escravidão do indígena. E então, eles decidiram buscar mão de obra na África, a mão de obra escrava. E então os africanos eles começaram a chegar no Brasil para trabalharem nas lavouras, né, de cana-de-açúcar e depois o café. E esses escravos, como vocês estão vendo na segunda imagem, né, a escravidão, eles eram trazidos, na terceira imagem agora, eram trazidos em navios negreiros que eram transportados nos porões do navio nas piores condições possíveis e imagináveis, onde muitos deles acabavam morrendo durante o trajeto, porque era mal ventilado, não existia alimento para todos, nem comida, sem falar nas doenças que eles se contaminavam, e acabavam muitos deles morrendo. Depois que eles chegavam aqui no Brasil, eles eram levados, né, como se fossem feiras, onde os senhores de engenho compravam eles como mercadorias, como vocês estão vendo na quarta imagem. Eles eram observados os dentes, observado o porte físico, quanto maior, mais forte, mais valioso ele seria. E os dentes, quanto mais brancos, mais limpos, mais valiosos também seriam. E eles eram comercializados como se sendo mercadorias. E então eles passavam a dormir, quando eles eram comprados, a dormir em senzalas, que eram barracões escuros, sem conforto nenhum e também nenhuma higiene. O período da escravidão realmente foi marcado por revoltas, por fugas, né? Onde deram origem aos quilombos, porque eles resistiam de toda forma à escravidão, que era muito, muito, muito difícil aqui no Brasil. O maior dos quilombos era o quilombo dos Palmares, né? Onde, quando eles conseguiam fugir, eles iam para o quilombo dos Palmares. E aí, na metade do século XIX, surgiram muitos movimentos abolicionistas, né, a favor da libertação dos escravos. Né? Muitos abolicionistas, Rui Barbosa, Castro Alves, Joaquim Nabuco, José de Patrocínio, lutaram aí a favor dos escravos, né, a libertação dos escravos. Mas essa libertação ela aconteceu gradual. Vamos ver aí agora as leis que surgiram, que deram o, o pontapé inicial para que pudesse surgir a libertação total dos escravos. A primeira, que é a primeira imagem, foi a Lei Eusébio de Queiroz. Ela acabou com o tráfico escravo, né? O escravo ele não podia mais ser transportado, ser traficado da África até o Brasil. Então, foi a Lei Eusébio de Queiroz do ano de 1850. Em seguida, vocês vão ver aí, estão vendo, a Lei de 1871, que foi a Lei do Ventre Livre. Vocês estão vendo uma mãe com o seu bebê nos braços. Então, essa Lei do Ventre Livre, ela deu a liberdade aos filhos dos escravos nascidos a partir dessa data. Então, a criança, ela permanecia sob a guarda e a proteção da mãe, né, até completar os 21 anos. Porém, ela já nascia sendo livre. A lei dos sexagenários, essa lei de 1885, ela libertava todos os escravos com mais de 65 anos de idade. Todas essas leis tiveram as suas dificuldades, mas já era um pontapé inicial. E em seguida, vocês estão vendo a imagem da princesa Isabel, que libertou os escravos. Ela assinou a lei, também estão vendo o documento da Lei Áurea, que libertou os escravos quando o pai foi fazer uma viagem, precisou se ausentar e deixou ela no poder. E então, por muitos motivos, ela acabou assinando a lei que libertava definitivamente os escravos. Né? A terceira imagem mostra aí as correntes quebradas. E ela foi conhecida, a princesa Isabel, como a Redentora.
esse foi o resumo aí do abolição da escravatura. Agora nós iremos ver o Brasil República. Então, nessa primeira imagem, vocês estão vendo aí o Marechal Deodoro da Fonseca, né? Antes de começar com o Marechal, a gente viu que no Brasil República, né? O regime monárquico, existiu o regime monárquico no Brasil e foi durante 67 anos que ele existiu. Então, o país passou por muitas transformações. Governo imperador, em que o imperador ele não era mais adequado para governar o país. Então, houve a insatisfação de muitos setores e queriam sim um governo democrático, queriam sim a participação da população na vida política do país. Então, um dos motivos foi a abolição da escravatura, foi um dos motivos. Os donos de engenho não ficaram satisfeitos com a assinatura da Lei Áurea, então já foi um ponto desfavorável à monarquia. O conflito entre a igreja, porque a igreja também estava insatisfeita, né, porque houve a prisão e condenação de alguns bispos e tal, então já estava insatisfeita. Os militares também, porque queriam uma parcela de poder e não tinham durante o governo monárquico. E alguns da classe média, eles desejavam aí participar da vida política, como professores e comerciantes e jornalistas. Eles desejavam estar participando da política e não podiam, porque a monarquia tinha o poder centralizado nele próprio. Foi então que o Partido Republicano foi criado e começaram então os movimentos para que pudessem haver a proclamação da República. Aí vocês estão vendo a imagem de pessoas aí comemorando, né, a proclamação da República que aconteceu. Era para o dia 20, mas devido a temendo, né, que pudesse ser interrompido, então proclamaram para o dia 15 de novembro de 1889 a nossa República. E aí tivemos aí como o primeiro presidente, a primeira imagem vocês estão vendo, o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi então o nosso primeiro presidente brasileiro. E aí nós sabemos que numa república o chefe do governo é quem? É o presidente. Na monarquia, quem fica com o poder é o rei. Vocês estão vendo a imagem do rei aí. O rei é o poder centralizado nele próprio. E na monarquia, na república, o poder está nas mãos do presidente. Bem, vocês não deixem de ler o material de vocês por completo, porque fez uma revisão breve, né, dos principais pontos, mas não deixem de ler o material, estudar com bastante atenção, com bastante empenho. E fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.